Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa quinta-feira, né, feriado, né, estamos aqui para poder conversar sobre, né, o setor de energia. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Me chamo Vitor, tá? Estou na coordenação do Repensar, que é Repensar Energia, e hoje a gente está aqui com muita alegria, né, de estarmos aqui no nosso terceiro evento, né, da nossa série de eventos de energia e IA, né, fazendo um trocadilho, digamos assim, entre a parte de inteligência artificial e o mundo de energia, o setor de energia. E hoje nós temos aqui o nosso convidado, que é o Donato. É um grande prazer, desde já agradeço, Donato, pela sua presença, e trazer e enriquecer, né, a todos nós, né, com o seu conhecimento. Antes da gente iniciar e eu dar a palavra para o Donato, eu gostaria só de fazer uma breve apresentação sobre o Repensar, né? O Repensar Energia, ele nasce ali em 2023, tá certo? A partir dos fundadores, o Atos Tadeu e o Márcio Félix. E ele começou a personalizar suas atividades no ano de 2024. Ele se tornou um case do programa Jovens de Energia. Não sei se todos aqui conhecem ou já ouviram falar, mas é um programa da Energy, tá? É um programa que busca fomentar e formar, né, lideranças jovens no setor de energia. E é um programa que jovens, né, se inscrevem, até 35 anos se inscrevem no país inteiro, passam por um processo seletivo, em que são selecionados 6 jovens por cada região, com equidade de gênero. E aí, no final, esses 30 jovens, eles selecionados, eles passam durante 3 meses por esse programa de formação, onde tem palestras, tem capacitações, e eles também desenvolvem um case de empresas, associações, auxiliando, né, essas empresas através desses cases. E do ano passado, um desses cases foi o Repensar Energia, e foi um sucesso, né, foi um grande sucesso, o desenvolvimento desse case, que inclusive culminou com a nossa apresentação para o mercado, né, no IES Brasil, né, que é o Youth Energy Summit, que ocorreu no mês de novembro do ano passado, lá em Brasília, né, e nós fizemos nosso lançamento para o mercado. E esse ano nós iniciamos com os nossos comitês, né, esse primeiro comitê é o comitê que inclusive está fazendo esse evento que a gente está hoje, que é o Comitê ITS, que é de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade. E dentre as atividades que o comitê exerce, uma delas está na parte de eventos. Nós começamos, né, fazendo com essa série de webinars relacionados à inteligência artificial e o mundo de energia, né, que a gente chamou carinhosamente de energia IA, né? Então, é um prazer ter todos vocês aqui. Peço que nos acompanhem nas nossas redes sociais. A gente vai estar sempre buscando trazer eventos, sempre buscando também trazer material, conteúdo. E agradeço muito por todos estarem aqui hoje. E eu também agradeço ao Donato e deixo a palavra para ele. Muito obrigado. Tá joia, obrigado, Vitor. Uma boa noite para todos vocês. Já começo dando os parabéns aí, né, pela participação num feriado, né, à noite. Então, parabéns mesmo. Vocês estão a fim de conversar sobre IA, no mundo da energia, tá? Então, eu vou tentar facilitar as coisas aqui, para todos nós, né? Como é é, como a gente tem aqui, na verdade, né, uma conversa numa quinta-feira à noite, né? Para não ficar um negócio chato, eu ficar falando, 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 a ideia é que a gente crie aqui, junto com vocês, uma mão dupla, tá? Então, a gente vai se comunicar por meio de um aplicativo, tá? Então, sobre o celular, outro dia eu estava falando até com um colega, ele estava falando, poxa, ele é professor, né? E ele estava falando, poxa, os alunos não prestam mais atenção na aula, eles só ficam no celular. E uma das saídas era proibir o uso do celular na aula, né? E tem muita gente fazendo isso por aí, né? Mas o que eu comentei com ele foi, poxa, você tinha que pensar um pouco como é que você faz para ser mais interessante do que o celular, né? Porque também jogar a culpa no celular é jogo fácil. Você tá com a mesma transparência faz 15 anos e a culpa é do celular. E aí ele ficou bravo comigo, não sei se ele deixou de ser meu amigo, mas faz um tempo que a gente não conversa depois dessa conversa.
Mas esse é um desafio, tá? E aí ele fala, então faz você, né? Quero ver você ser mais interessante que o celular. Fala, olha, vai ser difícil mesmo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o celular tornar as nossas conversas mais interessantes, ao invés de ele ser um inimigo, né? Vamos jogar no campo dele, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês é para vocês usarem um aplicativo. E a gente vai fazer algumas perguntas ao longo aqui da nossa conversa e vocês vão respondendo. Como que dá para usar o aplicativo? Escanear o QR Code, que vocês já estão acostumados, aí toda hora escanear algum QR Code, entrar no site. Eu acabei de colocar aqui no chat a página aqui da Volt, para quem tiver depois interesse em falar, em conhecer um pouco a Volt, eu posso falar um pouquinho no final, mas agora vamos falar de IA mesmo, tá? E esse endereço poev.com/volt, ele já está no chat também. Quem for usar no computador não precisa nem digitar, é só copiar o que está no chat. Quem tiver no celular pode olhar o QR Code aqui e pegar ele. Ou também, quem quiser, dá para baixar o aplicativo na loja da Apple ou na loja lá da Google, baixa o Poll Everywhere e aí ele vai pedir um username, digita Volt, tá? A hora que vocês entrarem no aplicativo, né, é para vocês verem algo semelhante com isso daqui. Deixa eu ver se o meu está funcionando também, porque senão a gente vai ficar prejudicado. Peraí. Isso, vocês têm que ver uma telinha laranja, assim, ó. Não sei, deve ter aparecido aí para vocês com o botãozinho da Volt, né? Essas três cores aqui da carinha da Volt são os valores da Volt. Os valores da Volt são sucesso do cliente, respeito e inovação. Por isso que tem esse sorrisinho com três partes coloridas, mas está aqui na tela. Tá? Quem não conseguiu, tiver com algum problema, pode levantar a mão, senão a gente vai reproduzir esse QR Code também a cada pergunta. Então, quem entrar depois, coisa assim, consegue acompanhar, tá bom? Para a gente começar aqui, a gente vai falar de inteligência artificial, né? Antes de falar da artificial, eu queria falar com vocês da natural mesmo, tá certo? Qual que é a pergunta, gente, para a gente até testar se o aplicativo está funcionando, tá? Pense numa pessoa que você considera muito inteligente, tá certo? Qual a palavra que você utilizaria para descrever a razão de você achá-la inteligente? Ou seja, o que que a pessoa faz, o que que acontece ali que você, fala, nossa, esse cara é inteligente. Que características ele apresenta, o que que você lembra dessa pessoa. É só digitar, a telinha do aplicativo aí deve ter mudado para vocês, né? Quem não mudou, dá uma puxada para baixo para ver se ele atualiza. Não mudou? Acho que tá, congelou. Aqui não Mudou? mudou, não. Aqui não Apesar. muda também não. Isso acontece às vezes, tá? Peraí. Me dá um segundo. Tenho duas tentativas aqui para fazer isso voltar ao normal. Peraí. Vamos ver. Não mudou, certo? Não, ainda não. Me dá só um segundo, então, que eu tô com muita coisa aberta e ele dá umas pipocadas. Peraí. Deixa eu só fechar aqui. E nem dá para brigar com ele, porque eu tô exagerando aqui mesmo. Peraí. A gente vai tentar desse jeito, senão eu faço algo mais pesado. Peraí. Um segundo. Pra mim tá Agora aparecendo mudou. também, Agora tá? mudou. Boa. Tá, joia. Vamos voltar para lá. O que acontece é que ele tem um vídeo no aplicativo e ele fica perguntando se pode transformar a apresentação em confiável. Se você não responde que sim, ele não deixa a aplicação sincronizar. Ele acha que ela está tentando te atacar, mas ele acho que agora ele
ele foi, tá bom? Então é só vocês, notoriedade, perfeito, conhecimento, é, capacidade. É só, quem quiser colocar palavra composta, coloca um underline entre as palavras, senão ele entende que são as palavras separadas, tá certo? Conhecimento, ideias, deve ser assim, capacidade para resolver problemas, né? Brilhante, raciocínio, perspicácia, inovação. A palavra que vocês vão falando mais, e não tem limite, se vocês pensarem em mais coisas, pode ir colocando, tá? A palavra que vocês vão falando mais, ela vai ficando maior e vai ficando no centro da nuvem. Então, por enquanto, a maior aqui, gente, é conhecimento, a segunda é raciocínio, né? A perspicaz, ideias próprias, confiança na forma de falar, notoriedade. Realmente, são coisas que a natureza, a inteligência tem várias perspectivas, né? Tem até uma perspectiva interessante, que o pessoal fala muito hoje em dia, que é essa afinidade com animais. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Não sei se vocês têm alguém que vocês conhecem, alguém que todos os bichos vão atrás deles, né? Atrás dele. Eu tenho um cunhado assim, e o pessoal fala que hoje em dia é um jeito diferente de pensar, é um jeito, uma inteligência diferente, mas ótimo. Criatividade, destreza, instinto, simples. Isso é muito bom, porque às vezes quando o pessoal pensa em inteligência, o pessoal acha que é tudo complexo, né? A simplicidade é uma manifestação de inteligência, né? Só quem consegue ver claro consegue expor de forma clara, né? Liderança, ideias próprias, simplicidade, perspicaz, estudioso. Isso é bom também. O pessoal acha que conhecimento, inteligência cai do céu, né? É coisa que você treina e aprende. Disciplina, essa é uma coisa interessante também. Iluminação, disposição, sistematizar, são todos jeitos de raciocínio. Esse raciocínio aqui, olha, ele ficou fora desse por causa do acento, ele não entende essas coisinhas, né? Destreza, muito bom. Complexo, perspicaz, confiança, sistematizar, transmitir, estudioso, problemas. Teve alguém que botou Volt aqui, obrigado, gente. Liderança, forma, confiança, muito bom. Tá, joia, gente. Eu vou fazer o seguinte, olha. Essas questões que vocês colocaram de conhecimento, criatividade, raciocínio, brilhantismo, né? Capacidade de resolver problema, ter ideias próprias, né? São coisas que a gente associa, então, com inteligência, né? Inovação, disciplina, resiliência, o instinto, né? Liderança natural, perspicácia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse cadeado, então aí ele vai parar de receber respostas. E essa daqui fica sendo a nossa nuvem oficial sobre o que que é uma pessoa, uma pessoa, o que que é inteligência, né? Como que a gente enxerga a inteligência aqui nesse grupo que está aqui participando. Então, conhecimento, raciocínio, criatividade são os itens mais liderança. O problema ficou grande, mas teve muita capacidade de resolver problemas complexos, né? Disciplina, brilhante, tudo isso apareceu aqui. A gente vai falar de inteligência artificial, então a grande pergunta que vai ficar é: será que um dia a inteligência artificial terá todas essas características, né? Então acho que essa é uma coisa para a gente colocar na prateleira, porque eu vou dar um pouco de contexto aqui para vocês da inteligência artificial, e no fundo são algoritmos, né? É que com o advento, né, da, da LLM aí, do ChatGPT, depois dos outros que o seguiram, né? Parece que é mágico, né? Porque ele fala com a gente. Você escreve, ele responde. Você escreve, ele responde, né? Então parece realmente que tem algumas coisas ali que são diferentes, né? E intencionalmente eles sugerem coisas, eles propõem coisas, ele é proativo. Então você fala, poxa, esse cara é inteligente, né? Mas vamos lá, vamos ver o que que tem por aí numa perspectiva histórica, tá? A gente não vai passar assim por todos os pontos e tal, mas uma das coisas que são interessantes é que teve muita máquina já feita para pensar, né? Em 1642, né, o Pascal, né, fez uma máquina de calcular. Poxa, isso já era um negócio espetacular, né? Depois, o Charles Babbage, né, ele fez uma máquina programável, também uma máquina poder executar coisas, era um negócio em 1837 fantástico, né? Aí, o Aaron McCulloch aqui, porque tanto é que o modelo do neurônio, eu não sei quem já viu um modelo de neurônio, a gente vai conversar sobre ele.
mas é chamado de modelo McCulloch and Pitts, né? Ele começou a relacionar modelos matemáticos com o que a gente sabia de funcionamento do cérebro. Perceba que aqui foram mais de 100 anos entre essas duas barras, né? Depois, aí quem já viu o filme, né, a questão da máquina de Turing, né, que era uma máquina de teste de inteligência, né, e em 1955, a inteligência, o termo inteligência artificial, ele foi coined aí, né, foi cunhado, né, pela primeira vez, tá? Qual que era a ideia, gente? A ideia era, olha, a máquina consegue fazer coisas que parece humana, tipo reconhecer uma letra, né, reconhecer um sinal, falar que sinal que é, essas coisas, pô, parece que é coisa que só o humano faz, né? E a ELISA, né, que era um programa ali de linguagem natural, né, foi criada em 1965. Os grandes pontos aqui delas era você fazer perguntas e eles tinham uma árvore, né, de perguntas e encadeamento de respostas para te responder. Até que isso chegou num nível de especialização muito alto, que na década de 80 era o que a gente chamava de sistemas especialistas, né? Qual que era a ideia? Você pegava um especialista em algum assunto, falava com ele, via como eram as reações a diversas situações, e essas reações a diversas situações e tudo mais e tal, você colocava no mapa, numa árvore gigante, e aí conforme você perguntava, ele ia indo na árvore e ia achando uma resposta, né? E em 1997 veio o Deep Blue, aí já está falando de xadrez, mas qual que é a lógica do Deep Blue? É eles aproveitar o poder computacional para simular muitas possíveis jogadas a partir de um status ali do tabuleiro e ele indicar que jogada fazer para aumentar a chance de ganho, né? Então ele ficava simulando muitas jogadas. Ele não estava imitando um ser humano. A gente vai ver já já os algoritmos que imitam o ser humano, né? Aí depois vem o 2002, né? Opa, vacuum clean, o cara começa a mapear a sala, começa a fazer aspirador sozinho, né? O primeiro carro assim autodirigível em 2009. Depois veio o Watson, né? Depois ganhando Jeopardy. Depois a gente tem os assistentes pessoais, né? Siri, Cortana e tudo mais. Depois a gente tem aqui, gente, o GAN, que era a Generative Adversarial Networks. Aqui começa a ter essas redes que começam a é, pensar e começa a jogar, a fazer tudo com base em conhecimento acumulado, conectando o conhecimento para perguntas. Não era mais um monte de perguntas sendo respondida. E aí, o AlphaGo, né? Eu não sei quem já jogou Go aqui. Alguém já jogou Go? Não sei se quiser levanta a mão. Mas o pessoal diz que o Go ele reflete muito a questão da cultura chinesa, tá certo? O chinês tem um conceito de vitória que é muito diferente do Ocidente. E para mostrar isso, normalmente as pessoas mostram o Go versus o xadrez. O xadrez, que é a cultura ocidental, né? Você vence o teu inimigo quando você derruba o rei, né? Você tem que destruir o teu inimigo para você vencer. E o AlphaGo, o que que é? São bolinhas pretas e bolinhas brancas dentro de um tabuleiro, né? E você vence o teu oponente quando você consegue cercar o seu componente. Então, quem não conhece o jogo, olha para o jogo, muitas vezes não sabe quem está ganhando. E quem conhece também não sabe quem está ganhando. É a preta que está envolvendo a branca ou é a branca que está envolvendo a preta? E isso tem muito a ver com a cultura chinesa, né? Eles não querem conquistar o país, eles não querem derrubar, né, o presidente, eles não querem assumir o comando. O que eles querem é que as pessoas façam o que eles querem, né? Então, quando elas fizerem isso, eles venceram, elas estão envolvidas, tá? E o pessoal, a gente chega aqui em 2018, né? Fala, meu, hoje em dia todo lugar tem um curso de inteligência artificial, né? E esse cara do ChatGPT, ele já ganhou vários concursos aqui ao longo da história, né? Então, mas aqui é só dar uma linha do tempo para vocês desse conceito de IA. E quando a gente vem aqui no uma coisa interessante, né? O Donald Mitch, eu não sei quem conhece o Donald Mitch, mas ele era um pesquisador de inteligência artificial na Segunda Guerra Mundial. Veja bem, 1945. Poxa, gente, como que era isso? Ele tava, ele fez uma máquina para jogar jogo da velha, tá certo?
E basicamente, como que a máquina funcionava? Era uma máquina mesmo, você colocava fichinhas numas caixinhas, tá certo? E ele falava o seguinte, olha, analisando vários e vários e vários jogos, ele via quem ganhava passava por onde nos jogos, tá certo? Em que situações de tabuleiro. E aí, ele pegou e fez todas as combinações, e cada jogo ele ia pegando as posições em que as pessoas passavam, né? E ele ia colocando fichinhas. Se passou por aqui, passou por aqui. Quem ganhou, passou por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Quem ganhou, passou por aqui. Qual que era a ideia? Cara, as caixinhas que tiverem mais fichinhas são os caminhos mais percorridos por quem vence. Então, toda vez que você estiver jogando, se você tiver a chance, você pega da tua posição atual, você vai para uma daquelas onde tem mais fichinhas. Porque ali, quem passou por ali teve mais chance de ganhar. Então, era uma máquina, né, de quem seguia a regra da máquina tinha mais chance de ganhar. Era algo fantástico, mas não tinha nenhum código de computador, tá? Era uma inteligência artificial totalmente mecânica. Aqui também tinha uma inteligência artificial mecânica, tá certo? Que era uma máquina para decodificar o código nazista. E hoje em dia você pode ver onde essas máquinas estão, né? Elas estão nesse centro aqui na Inglaterra, que é um centro justamente de desenvolvimento de matemática aplicada, tá? Então, esse é o ponto. Mas indo agora para os bits e bytes, né, para a gente poder começar a falar de energia elétrica, o pessoal falou, poxa, como que o cérebro funciona? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou imitar o funcionamento do cérebro. O cérebro é composto por neurônios. Qual que é a ideia? O neurônio, ele pega e recebe vários sinais. Dentro desses sinais, só que ele responde ou não, tá certo? Então, ele está recebendo os sinais, está recebendo os sinais. Tem hora que ele passa o sinal para Ah, frente, tem hora não que não. sabe? Minha Eu não cara, sei. Acho que alguém abriu o microfone. você tá aqui no quilombo, Gema. Olha, Tá bom. É, bom, qual que é a ideia? Recebe vários e vários sinais. Dependendo do sinal que ele recebe, ele não faz nada. Não sai nada daqui na outra ponta, né? E dependendo do sinal que ele recebe, né, ele, ele solta um resultado. O núcleo dele processa alguma coisa. O pessoal falou, poxa, vamos imaginar o seguinte, olha, qual que vai ser o nosso modelo matemático? Aqui, os dendritos vão ser entradas, vai receber o sinal. Vamos fazer, cada sinal tem como se fosse um braço aqui. Esses sinais vão percorrer esses braços e chegar ao núcleo. Dependendo de quão forte for o sinal, a gente solta um resultado, senão a gente não solta, tá? Então, o modelo de um neurônio, gente, é basicamente isso. Você tem várias entradas, N entradas aqui. Cada entrada está conectada ao núcleo com base num peso. A gente faz W1x1 mais W2 vezes x2 mais WN vezes xN, tá? Soma tudo isso. Aí a gente vê aqui, ó, tem uma função de transferência para gerar o Y. Se a soma dos Ws foi muito pequena, dos Wx, né, foi muito pequena, não ativa a função. Se foi alta, ativa, né? Isso a gente chama de... Normalmente aqui o pessoal usa uma sigmoide, mas também tem outros vários modelos, mas isso daqui foi o que começou, né? Então, o Y vai ser a sigmoide do somatório de I igual a 1 até N de WIXI, tá? Isso daqui é um modelo de um neurônio, tá? Aí, gente, isso daqui é a base de tudo que a gente ouve hoje de deep learning, né, de machine learning, tem tudo, algum jeito está relacionado à propagação dos sinais. Meu, o que que eu tenho que entrar com o X? Não sei, depende do problema. Quantos, eu posso ter vários neurônios aqui, até que a gente fala que chama uma rede, né? Isso, quantos? Essa é a questão, é parte do problema, tá? Eu posso ter várias camadas de neurônio. Poxa, e aí, quantas eu vou ter? Isso é parte da construção dos modelos também, tá? Já já a gente fala disso com um pouco mais de calma. Mas eu só queria ver com vocês, né? Você já conhecia o modelo matemático de um neurônio? Já tinha estudado um neurônio? Porque ele é a base de tudo, gente. WIXI, a sigmoide do somatório de WIXI. Estamos empatados, né? Aí 80, 90%, 86% está dizendo que não, e tem um pessoal que já conhecia. A gente está na faixa dos 90% aqui, tá bom? Muito bem. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Olha, 86, 85. Eu vou, eu vou travar aqui, gente, vai ficar sendo a nossa resposta oficial. 86% falou que não, 14% falou que sim.
Gente, a base da IA são os neurônios, tá bom? Com os neurônios, você junta eles, você coloca várias camadas, e aí você consegue ter N entradas, N saídas, e cada flechinha dessa, gente, é um peso, é o quanto que aquele X influencia naquele neurônio, tá certo? Então você vai, normalmente aqui não tem nada de sigmoide, tá, gente? Mas pode ter. E tem às vezes rede que retorna valor para cá, tem rede que vai para frente, tem acontece várias coisas aqui, tá? Mas a base é essa, gente. Quando o pessoal fala de deep learning, o que que é o deep? O deep é que são várias camadas dessa rede, ela tem múltiplas camadas. Imagina o seguinte, gente, quando a gente, essas camadas, o treinar uma rede, fazer ela aprender, é pegar um conjunto de dados históricos, né? Você pega um conjunto de dados históricos e fornece para ela, e você sabe qual é a saída que você quer. Se ela solta uma saída errada, você tem que ir ajustando os pesos aqui, ó, para esses pesos refletirem o que deve, aí vai indo e voltando até o peso começar a refletir aquilo que você quer. Vamos supor que a gente fala rede, eu quero que você identifique que isso daqui é uma letra A, tá certo? O que que a gente faz? Conta os quadradinhos aqui, olha. Você tem 6 vezes 6, são 36. Você coloca 36 entradas. As entradas vão ter o quê? X igual a 0, x igual a 1, tá certo? X igual a 0, x igual a 1. Você fala propaga. Aí vamos supor que a gente codificou. O A é 1, 0, tá certo? Aqui. Deu 1, 0 na saída? Não, não deu. Então ele não identificou um A. O que que você faz? Você volta corrigindo os pesos para que da próxima vez que se apresentar um A, dê 1, 0. Falou, mas eu quero que ele saiba o B também. Vamos supor que o B seja 0, 1. Se apresenta um A, se apresenta um B, depois se apresenta um C. Vamos supor que seja 1, 0, 0, 1, 1, 1. E você vai fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, até que você consiga encontrar pesos que propaguem o A, propaguem o B e propaguem o C, de tal forma de dar 1, 0, 0, 1 e 1, 1 quando você fizer isso. Ah, gente, mas aí eu vou dar uma sacaneadinha, né? Eu vou pegar onde está 0 e vou botar 0,1, 0,2, vou botar um cinzinho ali, vou botar um ruído. Onde está 1, vou botar um 0,9, 0,8. Não vai ser um A tão claro, porque no dia a dia, na vida, as imagens não vão ser tão nítidas assim. Tranquilo. Aí você treina e fala, olha, esse cara aqui que está todo borradinho, gente, solta um 0, porque ele é um A, ele está meio disfarçado. E você vai fazendo isso. Aí ela começa a achar, identificar a letra, identificar o símbolo, mesmo, sei lá, se for uma placa de carro, quando a placa está suja, porque não é um A perfeito, né, mas ele ajuda. É por isso que se vocês forem ver as placas de carro e tudo, vocês vejam que ela tem um material ali reflexivo, né? É para quando a gente é multado, ficar bem claro as letras, tá certo? Para ele achar a nossa placa e mandar a multa para casa mesmo, tá certo? E também pode ser outras questões aí de segurança, tá? Então, a ideia é, fica mandando o dado para lá, né? Isso daqui é o forward propagation, e depois pega o dado, fica voltando, corrigindo os pesos para cá, é o backward propagation. Isso daqui, gente, é muita conta, isso daqui é muito dado. É por isso que o pessoal fala, data center de treinamento de inteligência artificial gasta muita energia. Quando você vai lá e faz um prompt no chat GPT, se você fala assim para ele, leia este documento, né? É super simples o comando, né? Mas ele vai ter que abrir o documento, vai ter que olhar todas as letras, transformar todas aquelas letras em números, né? Achar uma lógica naqueles números com base em textos que ele já tem lá dentro, ou seja, a diferença entre os números que ele tem, a diferença dos números que estão lá, pegar aqueles números de volta, transformar em texto e te apresentar, né? Então, é muito cálculo, gente, é muito processamento. E quando você está pegando uma rede que ela está zerada, né? Você está querendo aprender, você tem que treinar esses W, é muito W, gente. Então, tem vários tipos de rede, tá, gente? Não é só com os Ws. Mas o grande lance é, para fazer esse treinamento, você gasta muito, né? Essa é uma desvantagem. Qual que é a vantagem, gente? Treinar, você pode fazer offline. Então, não fica dependendo de muita conexão. Você pode simplesmente ir lá, coloca todos os seus conjuntos de dados, parametriza toda a sua rede, põe para treinar. Depois de um tempo, você volta lá para buscar o resultado, mas precisa de muito processamento. A hora que você vai usar a rede, aí o bicho pega, porque tem que dar resposta rápida, então não pode ter latência de comunicação e também a rede tem que processar rápido. Você vai usar processamento e vai usar muita internet. Então, normalmente o pessoal coloca data center, né, de uso, de aplicação, muito próximo da carga. E data center de treinamento, pô, tá para pegar uns terreninhos, uns lugares assim, mais distantes, né, porque a latência não vai ser um grande problema, tá? Bom, isso daqui é uma rede neural. Então, se a gente for olhar aqui, né,
Olha uma aplicação de rede neural. Esse caminhão está usando, esse trator está usando rede neural. O que está acontecendo ali, gente? Ele está passando pelo campo, né? Vocês percebam que ali está recém-plantado, né? E ele está plantando, ele está soltando a semente ali no solo. Só que ao mesmo tempo que ele solta a semente, gente, ele tem vários bicos que injetam veneno ali para matar mato, né? Não pode matar semente, mata só mato. E aí o que acontece? Para cada bico ele tem câmeras ali. A câmera pega uma imagem que nem esse A nosso aqui e fala: Meu, esse cara é uma erva daninha. Puf, dá um jato nela, né? Aciona, dá um jato nela do veneno. Não, esse cara aqui é uma mudinha, gente. Esse cara aqui é uma erva não daninha. Esse cara aqui é legal. Ah, não dá um jato nela. O pessoal tem reduzido o uso de fertilizante também, mas por outro processo, mas aqui de pesticida, né? Em mais de 60% graças ao uso de inteligência artificial. Você não fica jogando veneno em todo lugar, só joga veneno em cima da planta ruim, tá? Reconhecimento de animal, gente. Eu estou falando aqui do agro, né? Daqui a pouco eu vou para a energia, tá? Mas vocês imaginam, você solta o rebanho no pasto, volta rebanho do pasto. Alguém tem que ficar contando, né? Você não soltou nenhum, está todo mundo lá. Então você reconhece hoje em dia as vaquinhas pela cara, né? Para ver se todas voltaram, se alguma está faltando, conta a vaquinha. Vai vacinar, quem já vacinou, quem já não vacinou, tudo reconhecimento facial. Placa, essa daí a gente está acostumado a ser multado toda hora, né? E, gente, sistema elétrico. Pega aqui, por exemplo, essa linha de transmissão aqui, que eu vou fazer de retransmissão aqui. A gente não vai ficar, gente. Imagina o seguinte: quando uma linha tem um problema, né? Ela para de funcionar. Puf, o relé lá de proteção dela atua e puf, desliga a linha. Você fala, o que aconteceu, gente? Eu não sei. Pode ter acontecido que uma torre caiu. Pode ter acontecido que um isolador daquele que segura os fios, né, ele estava, por exemplo, muito sujo, começou a chover, ele conduziu eletricidade e deu um curto entre a linha, os fios e a linha. Pode ter acontecido de um galho ter caído ali, né? Então tem assim, várias coisas que podem acontecer. Ou o fio ter rompido e puf, foi para o chão, deu um curto-circuito. O que acontece? A gente não enxerga isso, né? Mas dentro ali do fio, o jeitão da corrente e tal, e da tensão muda muito dependendo do que aconteceu. Se foi uma falha do isolador, que é aquela peça de vidro que fica segurando o cabo ali, dá para ver aqui, tá vendo? Se é um cabo que rompeu, se é um curto entre os cabos, por exemplo, aqui um fio ou um galho de árvore, né? E a outra coisa é onde que esse negócio aconteceu, gente? Porque se ele aconteceu a 100 quilômetros, a 200 quilômetros de onde eu estou, eu não sei se eu vou chamar para ir para lá ver a minha equipe que atua aqui, que é a minha equipe que atua lá, ou de repente se ele aconteceu bem no meio de uma floresta, eu vou ter que mandar uma outra equipe de helicóptero, eu não sei. Então eu preciso saber que tipo de problema foi, eu preciso saber onde ele ocorreu. Então o que que a gente faz normalmente? A gente pega essas estruturas, a gente não fica simulando, jogando galho nelas e nem cortando o fio para ver o que acontece, né? A gente faz o seguinte, tem vários softwares que simulam a linha operando, e você fala, olha, dá um curto-circuito aqui do fio com a terra, dá um curto-circuito aqui desse isolador, dá um curto-circuito entre dois fios, e o software faz isso. E aí ele vê como é que varia a tensão e a corrente, né? Aí eu não sei quem que da universidade aí, quem tem alguém de engenharia elétrica e tal, ou da parte de matemática, mas o pessoal usa lá uns negócios de transformar o domínio do tempo no domínio da frequência, né? Transformada de Fourier, calcula os harmônicos, não sei o quê, e vai guardando. Aí você pega e treina uma rede neural. Olha, quando se apresenta para ela dado de tensão e dado de corrente de vários e vários casos que você simulou e fala para ela, ó, nessa situação aqui, gente, foi um curto fase-fase, que são entre os dois fios. Nessa situação, foi um curto fase-terra, é o fio que quebrou. Nessa situação, foi um curto com alta impedância. O que que é isso, gente? É o curto lá do isolador, né? Ele passa a corrente para o isolador, tudo dá problema, mas não é uma corrente alta, porque é difícil passar corrente por ali. Então, aí o que você faz? Depois que você foi lá, treinou e tudo e tal, você pega um conjunto de dados de casos reais. Fala, deixa eu pegar esses casos reais, gente. A rede seria capaz de reconhecer ou não? Ah, a rede reconheceu ou não, não reconheceu. Vamos recalibrar. A Core reconheceu. Aí você põe essa rede para ficar operando no seu centro de operação. Ela fica lendo os dados de tensão e corrente, 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 fica lá. A hora que tem um evento, o pessoal fala para ela, meu, puf, usa esses dados agora, me fala o que aconteceu. Ela fala, olha, ocorreu uma falta fase-fase a 40 quilômetros de distância. A tua equipe vai direto para lá. Imagina que está à noite, por exemplo, né? E vai já sabendo o que tem, que equipamento tem que levar e tudo mais para liberar a linha. Essa é uma aplicação, por exemplo, de inteligência artificial
na operação do sistema elétrico, tá? Tem muitas outras aplicações, tá, gente? Previsão de vazão de rio, por exemplo, no Brasil, que tem muita hidrelétrica, previsão de chuva, previsão de tempestade, né? Tem várias e várias aplicações. Por exemplo, você imagina uma rede que fica prevendo tempestade, a hora que ela sabe, olha, hoje à tarde vai ter uma tempestade às 16 horas, vai ter muito vento, vai ter muita coisa. Ela já solta um alerta para a população e fala, olha, se você reduzir o consumo nesse horário e tudo mais, eu vou te dar um prêmio, porque quanto menos gente estiver consumindo, maior é a chance de você perder um pedaço da rede e ainda assim continuar atendendo o consumo, né? Se a rede já estiver sobrecarregada e cair um poste, meu, acabou, não tem mais por onde tanta energia passar. Mas se tiver baixo, tem essa possibilidade. Então, pode ter muita e muita aplicação, né, na parte de previsão climática, na parte de previsão de vazão e por aí vai. Basicamente, então, gente, resumindo, tá? É mais ou menos isso. Você pega um monte de dado, você pega um monte de dado, você treina, você sabe que resultados você quer olhar, você treina os Pzinhos aqui, os Wzinhos, gente, para que e você passa a usar isso na sua operação. Então você vai enxergar esse monte de dado de um jeito diferente. Ele vai conseguir abstrair padrão de algo muito confuso para a gente. Se a gente olhar dado de tensão e de corrente, por exemplo, daquela linha oscilando que nem maluco, a gente não vai entender nada que está acontecendo, né? Mas aqui ele consegue. Então, o que que a gente entende aqui como inteligência artificial? E aí eu vou para três exemplos práticos para vocês no setor elétrico, tá? Durante muito tempo, o ser humano foi e tratou tudo o que ele via com base na fé, tá certo? A maçã caiu porque Deus quis, né? Aí, lá para 1400, 1500, com o iluminismo, o renascentismo e tudo mais, falou, não, gente, tem ciência. A gente consegue fazer uns testes aqui, ó, e a gente achou uma lei geral. A maçã caiu porque existe uma força proporcional à massa dela que atrai para o centro da Terra, e essa força é a força da gravidade. A maçã cai, a gente também cai, né? A pera cai, qualquer coisa, qualquer objeto cai por conta dessa força. Isso daqui, cair não é mais obra de Deus. Cair é por conta da lei da gravidade, né? Qual que é a ideia? A inteligência artificial é olhar para a realidade também e trazer a interpretação da realidade, só com base em dados. Então a gente olha para os dados e tenta buscar coisas que muitas vezes a gente não consegue modelar e a gente não consegue explicar com a ciência, né? Você deixava elas para a obra divina. Agora fala, não, deixa eu ver se os dados reconhecem alguma coisa. Então o que a gente vê é um terceiro jeito de enxergar o mundo. Você enxergava pela fé, você enxergava pela ciência, agora você também pode enxergar por meio dos dados. A gente pode ir lá e captar nuances, coisas que estão acontecendo que não são perceptíveis, né, a olho nu e também não são capturadas e explicadas totalmente pela ciência. Tem muita coisa acontecendo ali, por exemplo, erro de operação, erro de dado, erro do sensor, falhas e tudo mais, que é falar, opa, gente, esse dado aqui está estranho, opa, esse negócio está legal. Essa informação aqui, gente, ela influencia a chuva. Não parece, mas olha aqui, olha, o modelo, quando você coloca essa variável, essa informação na entrada dele, ele começa a prever chuva com muito mais assertividade. Tem alguma coisa aqui que ele nos ajuda, tá certo? Olha, tem alguém falando aqui no chat que saiu da tela, mas para mim parece que eu tô normal. Vocês estão normal também? Aqui também está normal. Bom, acho que deve talvez entrar e sair, Gabriel. Ah, voltou, beleza, ótimo então. Bem, então, trazendo aqui um pouco para a realidade, né? O que a gente tem hoje, gente, é o que o pessoal chama de ANI, que é uma inteligência artificial que eles chamam de Weak and Narrow. Por quê? É uma inteligência artificial que ela resolve problemas específicos. Mesmo quando a gente fala de chat GPT e tudo e tal, parece que ele fala de qualquer coisa, mas ele fala daquilo que ele foi treinado, né? Quando a gente fala previsão de chuva, previsão de falta, previsão de tipo de, de praga, a rede foi treinada de forma muito específica, tá? Tem uma outra coisa, gente, que é a General, que é o AGI, o pessoal fala, né? General, Artificial General Intelligence, que seria o quê, gente? Essa AGI seria assim, saber de várias coisas, sabe? Ela fala de clima, ela fala de falta, seria basicamente a inteligência artificial que se pareceria mais com a gente. A gente consegue saber, consegue falar, consegue discutir várias coisas e ligar vários assuntos diferentes, né? Então, uma das coisas que apareceu lá de perspicácia, aquelas criatividade, normalmente a criatividade chega
quando você conecta coisas diferentes. Então, as redes neurais são normalmente muito pouco criativas hoje em dia, elas só enxergam um problema, tá certo? Mas o AGI, tem gente que fala, não, gente, isso daí é coisa já de ficção científica. Mas tem gente falando, ó, não, 2025, 2026, com os avanços que a gente está tendo, a gente já vai poder ter uma Artificial General Intelligence. Ela vai poder falar de várias coisas, não vai ser mais tão específica. E o, o suprassumo, né, que é uma Artificial Super Intelligence. O que seria essa? Seria a inteligência de todos, tá? Aqui seria o mega suprassumo, o oráculo total, o conhecimento da humanidade, tudo num lugar só, a capacidade da humanidade num lugar só. Fabio, essa a gente está mais longe. Mas, obviamente, passando pela AGI, a gente vai logo, logo caminhar para uma ESI, vai ter muito mais capacidade de processamento, informação e tudo mais. A gente hoje já vê algo espetacular com o Narrow, né? Mas tem muito caminho ainda, é isso que o pessoal fica assustado, tá bom? Bom, no setor elétrico, gente, a IA começou a ser aplicada, começou a ter muito artigo e essa crescente aqui, realmente pegou aqui a partir de 2020, por aí, né? Só que o pessoal fala de alguns registros aqui de aplicação, né? De 2007 e 2006 para identificar, né, eficiência energética, né, para trabalhar no mercado, agentes para trabalhar no mercado de energia. Tá vendo aqui, ó, previsão de falhas em alimentadores das distribuidoras, né, previsão de demanda. Então, eram aplicações aqui de energia, de inteligência artificial. Eu só queria, a gente fala que tem controvérsia, porque a gente está nessa história há muito tempo, né? Em 1998, a gente fez com lógica fuzzy um artigo que a gente até publicou numa revista, que ele faz previsão, ele faz quando você tem vários reservatórios de usinas hidrelétricas, e você vai operar o sistema, você fica com uma dúvida danada, né? Qual que é o melhor jeito de operar? Quem que eu esvazio primeiro? Quem que eu encho primeiro? Como é que eu faço isso para conseguir tirar mais energia do sistema? E a gente conseguiu fazer um sistema de regras fuzzy para otimizar a operação. Isso em 1998. Em 2000, a gente usou, né, algo semelhante aqui com lógica fuzzy para definir em linguagem natural regras para os operadores das usinas. Se a vazão atingir tal valor, você gera tanto. Se a vazão está tal valor, o reservatório está tal valor, você faz tal coisa. Então, ela ia dando mensagens para o operador, tá? E por fim, quem quiser consegue baixar, tá nesse endereço aqui. A gente usou, e essa foi meu doutorado em 2003, né? Um algoritmo genético para dimensionar a usina hidrelétrica. Qual que era a tese, gente? Dependendo de como é o mercado de energia, do que é valorizado, o que não é valorizado, a hora que eu vou construir uma usina, ela vai ter características diferentes. Na época estava em discussão, algo que está em discussão até hoje no setor, que é o valor da energia nos horários de pico, que ele deveria ser bem maior do que o valor nos horários off-peak, né? Os modelos evoluíram, hoje em dia já tem diferença, mas ela ainda é muito pequena, né? Também estava eu não sei se vocês conhecem, mas no Brasil as hidrelétricas elas funcionam como se fosse um clube. Toda a geração delas é repartida, é somada e depois repartida entre todas as usinas. Tem gente que não gera e recebe, tem gente que gerou a mais e recebe menos, e todo mundo faz isso na esperança de que quando faltar para ele, ele vai receber, então por isso quando ele gera mais, ele entrega, né? Então esse clube chama MRE, que é um mecanismo de realocação de energia. Fala, poxa, se não tivesse esse MRE, para essa energia, né? Cada um recebesse mais grana por conta dela. Será que as usinas seriam construídas de forma diferente, né? Então tem ali um dimensionamento de usinas usando uma técnica de otimização chamada algoritmos genéticos, que servia muito ali porque você não tem uma função para explicar o problema, você tinha que fazer simulação e tudo mais. Então o algoritmo conseguia trabalhar, né, nesse ambiente mais complexo ali de como avaliar soluções, tá? São, tem que ficar à vontade depois quem baixar, tem uma boa explicação do algoritmo lá, né? A gente tem trabalhado muito, e é aqui que eu vou trazer algumas aplicações, para segmentação de consumidor. Consumidor de energia não é tudo igual. Tem consumidor que consome de fim de semana, tem consumidor que consome só durante a semana, tem consumidor que consome só à noite, tem consumidor que consome só em determinados meses, tem consumidor que consome todo dia a mesma coisa toda hora, tipo os data centers, né? Então, consumidor não é tudo igual. Então, a gente desenvolveu alguns algoritmos aqui dentro de um PDI feito com a Norte Energia aqui, né, Belo Monte, né, para segmentar consumidor.
Depois, tendência de preço. O preço vai subir ou o preço vai cair? A gente fez junto com a CESP e com a Auren, né? Previsão, inclusive o artigo aqui que a gente apresentou sobre esse assunto no SNPTE, que é o Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, ele ganhou o prêmio de primeiro lugar no grupo de comercialização de energia, né, que era também previsão de preço, era aplicação de inteligência artificial. Aqui, de novo aqui, né, só que aqui, quais características são importantes para fazer uma previsão de preço? Você vai fazer uma rede, o que que deve ser dado de entrada? Então, aqui é para determinar isso, né? E aqui, qual que deve ser o algoritmo? Eu não quero prever certo, mas eu quero prever as grandes variações de preço, porque elas é que vão ter bastante valor para as operações de trading, de compra e de venda de energia. Então, por isso que era melhorar retornos, tá certo? Como que eu faço previsão para melhorar retorno? Não é para melhorar. Eu não quero, quando tem pequena variação de preço, eu nem me preocupo muito de errar. Mas as grandes eu quero falar, vai que essa é boa. E aí o pessoal vai, né? E é, um ponto que está subjacente em tudo que tem inteligência artificial, gente, é a parte de dados, tá certo? Se não tiver dado certo, esse negócio não vai funcionar de jeito nenhum, tá? Então a gente fez muito algoritmo para validar dados. Então tem aplicações, e aí a gente vai falar de aplicações aqui que não são chat GPT, tá? Mas tem aplicação, gente, de várias formas aqui dentro da IA. A gente vai apresentar, a generativa é essa de a lá chat GPT, né? Mas tem muita aplicação de IA para a gente validar a informação, muita aplicação de IA para a gente explicar o que está acontecendo em sistemas complexos. O algoritmo vai lá e fala, o que é importante aqui é isso, o que é importante aqui é aquilo, né? Ele filtra o ruído, né? A gente vai mostrar. É para classificar, que nem a gente fez lá com os consumidores, para prever preço, prever chuva, né? Prever várias coisas. E também tem a generativa, de conseguir trabalhar, né, na questão dos dados e das informações ali como se fosse conhecimento, tá? A gente vai mostrar uma aqui, gente, rápido, de dados, tá bom? Por exemplo, uma pergunta para vocês, né? De quais dados eu preciso para prever bem os preços de mercado, preço de energia? Tá? Imagina só, gente, você precisa prever o preço da energia no mês que vem. Que dado que você vai olhar para saber se o preço vai subir, se o preço vai cair? Gente, pode chutar à vontade, é tudo anônimo, tá? Demanda, boa. Consumo, demanda e consumo. Demanda está ganhando de consumo. Geração, boa. Gente, do que depende muito a geração aqui no Brasil? Oferta, boa. Clima, exatamente, prever clima, gente, é muito. Vai chover ou não vai chover, vai uma diferença total, né? Inclusive, a gente está até vendo aqui hoje, a Helena acho que não conseguiu entrar? Não, né? Eu entrei aqui pelo celular. Tá ótimo. Então, a Helena está com problema de internet por causa da chuva, né? A chuva no sul tem pressionado, estava Isso. pressionando muito os preços de energia, porque não chovia, tá certo? Estava uma seca danada. E agora está chovendo muito, né? Então, os preços no mercado caíram por causa da chuva no sul. Então, infraestrutura, sazonalidade também é muito importante. Excelente, gente. Então, o que que a gente tem, tá? Eu vou travar aqui só para ficar com a nossa foto oficial, tá? Aquecimento econômico, manutenções, manutenção de grandes usinas afeta. A gente teve em janeiro a interrupção de uma linha muito grande que trazia energia de Belo Monte aqui para o Sudeste. É uma época que chove lá em Belo Monte, ficou proibido de trazer. Tem impacto no preço, né? Proximidade da geração, tendências, infraestrutura, distribuição, reservatórios, consumo, disponibilidade da fonte, se tiver usina quebrada, essas coisas mudam, muito bom. Então, a gente tem um primeiro passo antes de fazer qualquer algoritmo, acho que eu apertei errado aqui, gente, peraí, não. É você conseguir dados. Hoje a gente tem muito dado aonde? Na Câmara de Comercialização de Energia, dado de consumo, por exemplo, perfil de consumidor, essas coisas estão lá. Dados no ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, dado de geração das usinas, do quanto ele mandou ela gerar, do quanto elas geraram, se está disponível, se não está disponível, quanto choveu, quanto chegou de água nas bacias, quanto chegou de água nos reservatórios. Tem uma coisa, gente, que é muito importante, que é a questão da ANEEL. Dependendo da regra que ela cria, dependendo de algumas coisas que ela faz, o preço da energia varia, ele limita mais ou menos a produção de algumas fontes e tal. Tem um negócio no Brasil aqui, gente, chama BBCE, Bolsa Balcão, né, de Energia, de comercialização de energia. As empresas vão lá e negociam, tá certo? Então lá
dá para você ver o preço que a energia está sendo negociada, quem comprou e quem vendeu, quem comprou e quem vendeu, quem comprou e quem vendeu. Ah, eu quero energia para o mês que vem, eu quero energia para daqui a 3 meses, eu quero energia para o segundo semestre, eu quero energia para 2026, eu quero energia para 2027. Quem quer comprar e quem quer vender, vai lá. Pode ter uma diferença entre isso, aí não fecha a negociação. Quando não tem diferença, puf, fecha a negociação, né? O NOAA, gente, o NOAA, Instituto de Meteorologia, é bem muito famoso. Ele traz previsão de chuva para tantos dias, aí 45, não sei o que, não sei o que lá. A gente conectando lá, previsão de chuva, a gente faz uma simulação, vê o quanto o ONS vai mandar as hídricas gerarem, o quanto elas vão poder gerar. Então a gente consegue fazer previsão de preço. Aí, aqui para vocês terem uma ideia, eu não sei se ele vai abrir bem. Esse cara aqui, ó, isso, né? Teve muito esforço, gente, para organizar as bases de dados, tá certo? No setor elétrico também não foi diferente. Então, aí eu não sei se vocês conhecem, mas se vocês forem governo federal, dados abertos, tem conjunto de dados ali pra caramba, tá certo? Dá para tirar muita informação. Então, muitas vezes tem matérias de jornal que são chocantes. Ah, meu, como é que os caras descobriram isso? Foram nos dados abertos, né? Tava lá, né? Operação, compra de contrato e tudo mais, né? O ONS, gente, também tem dados abertos. Então, você, puxa, tem 14.300 conjuntos de dados. Tá? Eu quero saber quais são as usinas, eu quero saber quais são as linhas de transmissão, eu quero saber vazão nos reservatórios, tá tudo lá. É muito arquivo aí CSV. A CCE tem dados abertos, tá? Depois, a ANEEL tem dados abertos. Meu, eu quero saber aí consumo de energia, faturamento das distribuidoras, qual cresce mais, qual cresce menos, tem dado aberto. Normalmente essas bases aqui a gente já não consegue mais manipular em Excel, né? A gente sempre tem que pegar essas bases maiores aqui e se estruturar para poder tratá-las e poder trabalhar ou realmente num banco de dados ou muitas vezes no próprio Power BI, que ele consegue importar conjuntos maiores, né? Então aqui a gente começa até a ter que pensar nas ferramentas, tá certo? A EPE também tem dados abertos, que é a empresa de pesquisa energética. Então aqui tem uma listinha para vocês de dados abertos do setor, né? O IBGE tem dados abertos. Então eu quero saber o IPCA, eu quero saber as previsões de inflação, eu quero saber como é que foi. Está tudo lá no IBGE, tá certo? O Banco Central também tem dados abertos. Então tem muita informação por aí, tá, gente? E qual que é o ponto? Gente, se não tiver dado freshness, tá certo? Dado fresco, não adianta. Você vai ficar fazendo coisa com muito passado, do jeito que as coisas mudam, não vai servir para nada. Por outro lado, se tiver errado, ferrou, né? Também não adianta, né? Então, dado ruim custa muito. Então, uma das prioridades é ir lá e prever problema nos dados, tá certo? Então, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado. Tem um negócio que chama Giggle, né? Garbage in, garbage out. Tem que ter muito cuidado com os dados. Aqui, eu vou falar para vocês rapidamente, né, o que a gente desenvolveu, tá? A gente desenvolveu aqui na Volt um mecanismo de 7 passos, né? Para validar dados, para tornar os dados prontos para uso. Tem que identificar a fonte. Quando a gente sabe já qual que é a fonte, meu, como é que eu me conecto com ela? Depois eu tenho que o dado, normalmente todas essas fontes de dados, elas têm um dicionário de dados, vai falar que dado que está disponível, qual que é o formato, com que frequência e tudo mais, tá? Então tem que especificação detalhada aqui da fonte. Tem que caracterizar temporalmente esse dado. Gente, esse dado foi carregado no dia tal. Por quê? O passado muda em muitos lugares, tá certo? Você fala, poxa, a geração de energia de usina hídrica em outubro de 2024 foi 30 mil. Aí você chega lá outro dia, a fonte fala que foi 32 mil. Você fala, opa, gente, eu tenho que saber que mudou. Porque se eu treinei os meus algoritmos com 30 mil, ele pode estar achando que o mundo é diferente, tá certo? Então, uma das coisas é que quando se atualiza dados, base de dados, é validar o passado, para ver se não teve nenhuma grande mudança. Às vezes tem mudança terrível, porque às vezes o cara mudou o algoritmo de extração, coisa assim, e deu problema. Só que se você não fizer essa comparação com o que você já tinha, você nunca vai descobrir o problema, você vai descobrir muito tarde. Você vai ter gastado muita energia processando um monte de modelo com dado errado, né? Depois, você tem que ver, peixe, esse dado era para ser texto, mas veio número, esse dado era para ser número e veio texto, esse dado era para ser data e não veio data. Se o dado veio com problema, puf, já não está bom para uso. A gente tem que soltar alguma. Teve site desses oficiais que a gente fez um mapeamento e a gente a achar 360 mil informações erradas, né? Nessa fase aqui, né? Depois tem consistência. Pera aí, gente. A data de entrada em operação dessa linha é 2099? Não tá. Não, essa linha de transmissão não pode ter entrado em operação em 2099. Vamos lá ver qual que é o problema, né? Isso muda, porque a gente vai simular a operação de sistemas para saber se essa linha está existente ou não, né?
Aí depois que a gente validou a consistência dos dados, aí tem dado data, banda e tudo mais, vem o teste relacional. Peraí, se o consumo sobe nessa região quando, é, quando a temperatura sobe. Então eu vou correlacionar essas variáveis. Se eu ver que está com um monte de temperatura subindo, consumo caindo, opa, gente, tem algum problema aqui, tá certo? Então normalmente a gente discute dependências que a gente enxerga e a gente vai e coloca, né? é, a gente coloca essas dependências no modelo. E depois que ele se passou em todos os testes, falou, ó, gente, esse dado aqui pode ser usado para prever, pode ser usado para qualquer coisa aqui, tá? E precisa ter gestão, gente, gestão dos dados, tá certo? O analista de dados, ele tem que ir lá e falar, opa, gente, temos problemas, tá certo? E aí, só que você imagina, problema vai ter todo dia, tá certo? Vai ter todo dia e toda hora. Então, esse problema tem que entrar numa fila de problemas. E tem que ter alguém que coordene, ele fala, gente, por que que tá dando esse problema, né? E aí ele vai falar, poxa, é um problema de treinamento, é uma coisa besta, é uma anomalia mais complexa, se for mais complexa, qual que é a causa raiz, né? E aí o gerente vai ter que ir lá e falar, opa, a gente está supondo aqui um processo estruturado de gestão de dados, tá? Vai rever as anomalias e vai falar, gente, vamos corrigir essa primeiro, essa é mais crítica, vai ter que ter critérios ali, né, para poder falar com o pessoal do processo, para poder corrigir, porque toda hora vai ter erro, gente. É impossível trabalhar com dados, trabalhar com informação e não achar erro. Se não achou erro, é porque você não está procurando direito, sempre tem erro, tá? E esse processo todo, gente, uma pergunta clássica que a gente faz para as empresas. Na sua empresa, como que o bônus dos executivos varia em função da qualidade dos seus dados? Se não varia, gente, é porque vocês não têm qualidade de dado ainda, tá certo? Então tem que ter qualidade de dado. Se tiver dado errado, é um problema sério, sério, sério. Não adianta falar que vai ter IA na tua empresa se o dado está errado, tá certo? Se não tem ninguém cuidando de dado. O pessoal fala que data is the new oil. Eu discordo disso, porque esse negócio de óleo hoje em dia está fora de moda, né? Nessa onda verde. Mas data is the new soil. Tudo brota a partir do dado, tá certo? Então o solo, o novo solo é o dado, tá? Então, tem que ter processo estruturado para gestão de dados, tá? A gente tem um checklist, tá certo? Eu vou dar um exemplo para vocês, olha. A gente chegou aqui no nível, isso daqui é dado de chuva, tá certo? E a gente, dependendo do algoritmo que você usa para checar a anomalia, ele dá um resultado diferente, né? Então aqui tem 4 algoritmos, tá certo? E o que que a gente fez, na verdade? Esse 1, 2, 3 são algoritmos independentes. É como se a gente tivesse um comitê formado por três IAs. Elas olham para o mesmo dado, que é essa série de dados aqui de cima. E elas vão falar, meu, esse dado é outlier ou não é outlier? Ou seja, ele é um cara esquisito, tá parecendo que tem erro ali. E no caso aqui, nesse dia, ó, as três marcaram. Percebe aqui, ó, tem alguns dados aqui, uma marcou como vermelho, as outras marcaram como azul. Tem aqui as três mandando vermelho, tá certo? Esse comitê, ele avalia os dados dos três membros e ele solta o resultado. Então, teve dia que ele falou, não, esse dado realmente é vermelho. E teve dia que ele falou, cara, o dado é vermelho. Teve dia que ele falou, meu, vocês estão falando que esse dado está errado, mas eu não acredito em vocês, dá azul, tá certo? Então, por exemplo, aqui, né, ó, tem um falando que está errado, os outros dois não. E aqui é um outro dia em que ele falou, não tem outliers, tá certo? E ele concordou, não tem outlier, mas ele deu um pau aqui, ó. Esses dois caras falaram que era outlier, esse dado aqui. Esse daqui falou que não. Mas ele, com base no treinamento que ele teve, falou, não, é outlier sim. Então a gente não vai considerar no treinamento e tudo esse dado. A gente tem que ter algum mecanismo para tratá-lo. Isso daqui é feito todo dia com todo o dado, tá? Porque senão a gente vai passar besteira, tá? E uma das coisas que a gente fez foi exatamente isso, foi criar, né, um, um data hub onde a gente baixa os dados de um monte de fonte, aplica esses algoritmos e depois libera os dados para os usuários, tá? Depois, quem tiver interesse, gente, tem aqui o datahub@voltrobotics.com.br, para vocês olharem. Eu vou passar mais uma aplicação, Vitor, que eu acho que é interessante, só eu não sei o nosso tempo, né? Eu acho que é bom a gente, sei lá, acabar 8h15 ou por aí, não sei o que vocês... Sim, Tá? sim, fica à vontade. Tá bom. Tem um negócio, gente, que está acontecendo muito hoje, que eu não sei se vocês conhecem, mas que é curtailment. Eu não sei se vocês conhecem ou não. O que que significa isso, gente? É um nome bonito para um negócio muito feio, tá? É as usinas sendo proibidas de gerar, tá certo? Usinas eólicas e solares proibidas de gerar.
Só que hoje em dia tem 1.500 conjuntos de usinas no Brasil, né? Para avaliar como que o curtamento está sendo feito, a gente tem que olhar usina a usina, de meia em meia hora, a operação delas. Então aqui eu trouxe um Power BI até em tempo real, ó, pegou, tá? Esse Power BI, a gente consegue, ele está conectado direto no PowerPoint, né? Então a gente consegue avaliar, tá vendo? Olha, o que está acontecendo com corte. E tem corte que é por problema de rede, e tem corte que é por falta de consumo, tá? E o que aconteceu, gente? Percebam, em 2022, 2023, os cortes eram muito pequenos, tá certo? Mas aí, em agosto de 23, teve o apagão. Com o apagão de 2023, os critérios de operação aí do operador do sistema, que é o ONS, né? Eles ficaram muito mais rígidos, aí os cortes aumentaram demais, tá certo? Então a gente consegue ver o volume de corte aqui, olha, eu não sei se tem o total aqui, tem, de 27 mil megawatt-horas e tal, ele chega aqui para 168 mil, tá vendo? São coisas 10 vezes. A gente consegue ver, por exemplo, aqui em fevereiro, eu não sei até onde ele vai aqui, está indo até dia 1 de junho, tá? A gente consegue ver, por exemplo, aqui em fevereiro, olha, caiu uma linha de transmissão muito importante que trazia energia da região norte para cá. Essa linha de transmissão fez os cortes dispararem, porque dali o sistema ficou cheio de restrição porque não podia circular energia. Depois ela voltou à operação. Só que mesmo assim a gente está tendo muito corte, né? Agora por falta de consumo, por falta de carga. E aqui a gente consegue ver tudo. Ah, eu quero saber, gente, é, como é que estão os cortes na Bahia, tá certo? Aí a gente consegue olhar e ver os cortes na Bahia. Percebam, mudou bem a relação que estava antes, né? Ah, mas eu queria ver no Ceará. Ceará é campeão de corte, certo? Tá lá. Não, mas eu queria ver para o ponto de conexão da minha usina, o barramento do sistema elétrico que ela está. Ah, ela está no barramento Caetés 230 kV. Aí você consegue ver o corte do barramento Caetés. Tá? Só ver? Puf, né? Ah, mas eu queria saber da minha usina, gente. Ela está num conjunto lá de. Essas alegrias aqui, são alegria 1 e 2, são usinas do Proinfa, tá certo? Os cortes dela. E aqui a gente tem a origem, tá certo? Se é local, se é sistêmico e tal. Então, corte, gente, é muito e muito dado. O que que a gente conseguiu fazer aqui? Quando tem muito dado, gente, voltando aqui na nossa conversa ligeiramente anterior, tem dado errado, né? E o que que a gente conseguiu identificar? E o que o operador do sistema enxerga, né, não é o que as usinas enxergam. No caminho entre essa informação sair das usinas e chegar no operador, e o operador processar as contas, tem muita diferença. E a gente conseguiu precificar essa diferença. A gente usou alguns algoritmos que foram lá e eles identificaram um padrão na diferença entre a visão do gerador e na visão do empreendedor, do ONS. E aí a gente conseguiu, né, precificar, poxa, quanto de dinheiro a gente está falando, tá certo? Então, se a gente olha o período todo aqui, ó. Vixe, peraí, gente, eu apertei sem querer. Ah, é, eu fiquei mal acostumado, gente. Isso daqui é só uma imagem, tá? Mas hoje em dia, tá? Aqui parou em agosto de 24, tá? Esse daqui o BI não estava carregando, eu coloquei só a imagem. Mas hoje em dia, isso daqui é o corte total, isso daqui é o corte final, né? Então, isso daqui é o corte que as usinas enxergam, aqui é o corte que o operador enxerga. Hoje em dia, a diferença entre os dois está valendo 1,6 bilhão de reais, só para vocês terem uma ideia de quanto que esse negócio é impactante, qualidade de dado, qualidade de informação e mapeamento das diferenças, tá? E a gente acaba ajudando depois as empresas a corrigirem isso. A gente consegue saber o corte de hora a hora, como que ele acontece, né? Aqui tem corte por dia da semana, ele é muito maior o roxinho, tá vendo? No fim de semana, quando a carga cai, aí tem mais usinas sendo proibidas de gerar. E hora a hora dá para ver exatamente que os cortes acontecem muito durante o período da manhã. É porque tem muita solar, e a solar só gera quando tem sol, né? E o sol pega muito ali durante a manhã e o pico do dia. Aí você fica com muita geração concentrada no mesmo período, não tem para onde ir tanta geração nesse período, por onde ir, né? E acaba tendo corte, tá? Depois aqui tem um outro BI, que esse daqui está como BI. A gente consegue ver geograficamente onde estão localizados os cortes, né? A gente percebe que no Nordeste é muito mais forte. A gente consegue pegar, por exemplo, ó, só o que aconteceu em junho.
A gente percebe muito corte aqui na região Nordeste, né? E a gente tem aqui depois os cortes por tipo, né? A dispersão deles. Percebam que por questões elétricas, por falta de transmissão e tudo, os cortes são muito concentrados, né, no Nordeste, tá? Nem aparece o resto do Brasil aqui. E ao passo que quando é energético, falta de carga, o operador reduz a geração de todo mundo, então acaba tendo também cortes no sul do país. Gente, isso daqui é uma das aplicações, tá? Eu vou falar sobre explicação de forma bem rápida. Tem gente que fala, meu, por que que ocorre o corte? Ah, ocorre por causa de Belo Monte, ocorre por causa de não sei o quê, né? A gente fez o seguinte, a gente montou muitas variáveis e falou, olha, tá aqui o corte. Quais dessas variáveis explicam o corte? Aí tem algoritmos de IA que são algoritmos de explicabilidade, né? Então a gente aplicou esses algoritmos e a gente consegue ver variável a variável, aquelas que caem e sobem junto, aquelas que só caem, aquelas que só sobem, e ele vai classificando aqui a variável. Deu aqui que na verdade, aqui essa caixa aqui eu não vou conseguir tirar ela, mas na verdade o que mais impacta o corte são os limites dos sistemas de transmissão, tá? Então isso é uma visão bem ampla, né, sobre tudo que acontece com o corte. E para fechar, gente, previsão de preços, tá certo? A gente usa muito a IA para prever preço, né? Tem muita aplicação de forecasting aqui de IA. Depois, quem tiver interesse, esse artigo aqui, ó, é uma comparação de aprendizagem de máquinas com métodos estatísticos. Foi feito aqui em 2022, né? Porque no passado, os métodos estatísticos, eles acabavam tendo, né, um, um desempenho, tá vendo? A statistical methods, um desempenho melhor do que os métodos que eles chamavam de machine learning, né? Até que a machine learning evoluiu, e com a evolução do machine learning, hoje em dia, os métodos de aprendizagem de máquinas conseguem ser muito mais precisos, né, do que os métodos de séries temporais normais. Eu não sei se vocês já estudaram modelo paramétrico, né? Tem modelo autorregressivo, modelo autorregressivo sazonal, né? Mas esses modelos hoje eles estão sendo superados pelos modelos de machine learning, as redes conseguiram ficar mais potentes. Tem um erro comum, que o pessoal acha que quanto mais dado tiver, melhor vai ser. Isso nem sempre nem sempre acontece. Tem gente que enche a rede de dado de entrada diferente, acha agora ela vai acertar, mas ela fica sufocada ali, não consegue filtrar. Então tem muita técnica para conseguir filtrar. Obviamente, quanto mais histórico, quanto mais dado você tiver, você consegue treinar redes mais poderosas. Então tem bastante coisa aqui para ser feita. Eu só vou mostrar um exemplo prático, tá? Sobre a parte de projeção, que é justamente. Depois, quem tiver interesse, a gente tem esse artigo, tá? Que é um artigo que a gente apresentou na Austrália, que é o Basile, nosso diretor da parte de projetos, eles foram lá apresentar, né, justamente que características da rede a gente deve selecionar. Mas isso daqui, gente, é uma empresa bidando no mercado de energia usando um modelo de previsão, tá? O que são, gente, essas linhas diferentes? Essas linhas diferentes são diferentes modelos, que a gente foi melhorando, foi identificando variável a mais para entrar, foi melhorando o treinamento e tudo ao longo do tempo. E aqui no eixo Y está o retorno. Quanto de dinheiro você ganharia durante um período? O período é o mesmo sempre, tá vendo? Só que conforme a gente foi conseguindo, né? Conforme a gente foi conseguindo avançar e melhorando a rede, melhorando o que entra, melhorando o que sai, melhorando a arquitetura, o retorno, que lá embaixo era bem baixinho, ele ficou um retorno muito alto, né? A gente conseguiu ter um algoritmo que consegue tradar, entender o mercado. Aqui a captura de retorno, ela superou 80% do que o mercado ofereceu. Isso é muito, muito, muito bom, tá certo? Se eu superar 50% do que ele ofereceu já é um achado, né? Então, acho que, mas de novo, não é mágica, tá certo? Aqui tem basicamente um ano e meio entre a curva cinza e a curva laranja, para ajustar modelo, de rever dado e tudo mais, tá? Bom, eu acho que é isso, gente. A visão geral, assim, das três aplicações. E aí deixo aqui qual a chance de você indicar uma palestra da Volt com uma pessoa que você gosta, né? Porque se você indicar porque você não gosta, a gente já vai entender a mensagem. Vou deixar para vocês aqui no fim, enquanto vocês votam aqui, tá? Uma palestra do Bill Gates. Eu não vou tocar ela aqui agora, mas depois vocês assistem, a gente vai distribuir o material, onde ele fala como a IA pode mudar o mundo, tá? E a gente vai deixar também aqui
Fica aqui com os meus contatos, depois se vocês quiserem, quem quiser conversar sobre IA e tudo mais. Quem tiver interesse também em trabalhar com a Volt, a gente tem sempre vaga aqui, estamos, né, então vocês também, quem está na universidade aí, vaga de estágio, né, ou até vaga para consultor, então fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Queria agradecer muito aí a atenção de vocês, a persistência, principalmente aí, né, na noite de feriado. O pessoal ficou até o fim. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço, Donato. Foi uma palestra assim muito, muito enriquecedora. Tanto que você vê, nós estamos com 41 pessoas agora, mas nós chegamos a 49, né? E a gente está aqui justamente como você bem falou, no feriado e com todo esse público, né? Mostra com certeza a qualidade e o interesse também pelo assunto. Eu queria abrir um momento aqui para perguntas, tá? Quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão, né? A gente vai fazendo as perguntas. Eu já vou aproveitar, deixa, né? Vou entrar na frente, né, de todo mundo e gostaria de fazer uma pergunta, tá? A gente, pela sua palestra, o que a gente viu também, que tem essa questão dos cortes, né? Do curtailment, e muito se discute, né, da inserção das baterias, né, para auxiliar o melhor aproveitamento da energia das fontes intermitentes. Eu não sei se, provavelmente, não sei se no caso do Brasil, se eu tiver errado, você me corrija, se já existe algum estudo relacionado com alguma IA, ou no Brasil ou fora, imagino que fora possa existir, talvez na Califórnia, alguma coisa assim, ou em outro país, né, outro estado americano ou outro país, que faça essa gestão, né, das baterias e aí, consequentemente, da energia que elas armazenam, no melhor momento de injetar essa energia armazenada, né, baseado nessa questão de precificação, uma gestão eficiente. Se você pudesse comentar alguma coisa sobre isso, caso você tenha alguma percepção atrelada a isso, e já que a gente está começando a discutir esse cenário de baterias aqui no Brasil. Não, tá ótimo. Olha, a IA tem muita aplicação nessas questões de bateria, tá? A gente faz basicamente duas coisas aqui que o pessoal tem pedido bastante com bateria. Uma delas é a gente gerar cenários de preço, gerar cenário de curtailment, gerar cenário do que pode acontecer com o sistema, né? Aproveitar as redes e tudo para gerar os cenários. E aí, com base nesses cenários, a gente usa algoritmos de otimização, aí não são machine learning, para dimensionar qual que é o melhor sistema de armazenamento, né? E a bateria ela tem muita aplicação. Ela pode ter aplicação dentro do consumidor, ela pode ter aplicação dentro de uma usina, ela pode ter aplicação na rede elétrica, né? Então aí a gente traz, por exemplo, os dados de consumo, né, de um consumidor para simular uma bateria dentro dele. E aí também tem as questões de tarifa. Ele paga uma tarifa lá de rede. Se a gente coloca uma bateria, ele injeta menos energia na rede, ele pode reduzir essa tarifa. Então não é só a variação do preço da energia, é também o preço da rede, né? Então a gente coloca os modelos, normalmente eles ficam relativamente complexos, né? Porque tem bastante grau de liberdade, mas você consegue fazer o dimensionamento e depois você passa a usar os sistemas inteligentes para todo dia fazer previsão de que vai acontecer e aí determinar os melhores momentos para carregar e descarregar a bateria durante o próximo dia. E durante o dia você fica fazendo algum ajuste fino. As coisas não saíram bem como a gente pensou, então não descarrega agora, deixa para descarregar depois, não carrega agora, deixa para carregar depois, e fica fazendo esses ajustes finos. Então tem muita aplicação. A gente viu até hoje, né, os sistemas solares crescerem exponencialmente e na nossa visão as baterias vão crescer muito mais rapidamente do que os sistemas solares, tá? Porque tem muito mais aplicação e elas resolvem muitos problemas em diferentes agentes, tá? Muito, muito obrigado pela resposta. Só para a gente também ter um ordenamento, quem for fazer pergunta, se apresentar rapidamente primeiro, e aí a gente segue e pode já seguir com essa pergunta. Aí eu vi que tem a mão levantada aqui, o Cristiano. Cristiano, fique à vontade. Olá, boa noite. Eu sou estudante de Sistemas da Informação e eu queria primeiro parabenizar, porque raramente você ouve fora do ambiente acadêmico uma palestra de inteligência artificial se dando destaque à BI, né, que é a Business Intelligence, que é a base de dados sólidos, consistentes,
Foi muito bem detalhado, muito bem explicado. E quando você ouve uma palestra de IA que é fora do meio acadêmico, geralmente essa parte ela não é tratada. Parabéns. E a minha pergunta é bastante adiante. Muito consumo de energia para treinamento. Uhum. Isso tem digamos assim, um inverno, como apareceu logo no início ali, que houve períodos devido a processamento, falta de recursos de processamento, houve um inverno na inteligência artificial. Como está andando, caminhando o desenvolvimento da inteligência e o seu uso e a produção de energia no mundo todo, corre-se o risco de ter um novo inverno, não se conseguir gerar energia suficiente? Tem estudos sobre isso ou não? Não se conseguir gerar energia suficiente para toda a população e ainda mais o recurso da IA. Obrigado. Não, obrigado, Cristiano. Hoje mesmo, no LinkedIn, eu publiquei um artigo interessante falando sobre isso, tá? Sobre de certa forma, está falando dos Estados Unidos, tá? Porque o crescimento ali tem sido absurdo, principalmente no Texas, tá? E o que a gente está vendo é uma tensão no sistema elétrico, tá certo? Porque, a gente precisa instalar muita capacidade para conseguir atender a tudo isso que a gente está vendo, né? E tem um detalhe que é o seguinte: quando a gente olha para os data centers, o consumo dos data centers é um consumo muito, muito, muito constante, tá? A gente chama de consumo flat. Você olha durante o ano, praticamente em todos os meses o consumo é o mesmo, né? Tem alguma variação sazonal que no inverno consome menos, no verão consome mais por causa de resfriamento. Depois, e também depende da localidade. Depois, se você olha, mas você olha constante, mês a mês, praticamente. Se você olha dia a dia, ele é constante. E se você olha hora a hora, ele também é constante, tá? E o setor elétrico não está muito acostumado com isso. O setor elétrico tem cargas que variam muito, né? Então ele demanda ali para ele ser alimentado com segurança um fluxo meio que constante na rede, como se a gente tivesse que elevar a nossa capacidade especificamente para atender os data centers, né? Então, o que que a gente está vendo? Alguns modelos em que o pessoal coloca o data center dentro das usinas, para ser atendido diretamente pelas usinas. Alguns modelos que estão agregando muita, por exemplo, solar com muita bateria, porque senão o data center não pode desligar à noite, tá certo? Então a solar está barata, mas ela só gera durante quando tem sol, né? Então o pessoal põe muita bateria para atender. E aí vem a questão que eu acho que vai ser a grande revolução, tá? A gente está vendo as big techs, né? E aí isso serve para Amazon, isso serve para Google, isso serve para Microsoft, isso serve para Meta. A gente vê as grandes empresas de tecnologia começando, né, já investindo, fechando contratos em usinas nucleares, porque a usina nuclear gera sempre muito constante também. E tem uma corrida que a gente aqui no Brasil não está falando disso em lugar nenhum, tá? Mas tem uma corrida pela fusão nuclear, porque a hora que tiver fusão nuclear, né? A hora que tiver fusão nuclear, a gente vai ter energia muito barata. Só para vocês terem uma ideia, a gente já identificou aqui mais de 47 bilhões de dólares investidos em startups de fusão nuclear. E tem uma que chamou muito a nossa atenção, depois vocês podem procurar aí, tá? Não é mentira. Chama Moon Explorer. É um pessoal falando: olha, eu vou fazer umas naves espaciais para ir para a Lua. A hora que eu chego na Lua, a atmosfera da Lua permite muito ali a produção de hélio 3. Eu vou trazer um carregamento de hélio 3 de 25 toneladas no meu cargueiro espacial. E esse carregamento ele é capaz de atender Estados Unidos e Europa com energia por um ano, tá? Uma viagem. Então a gente está beirando aqui, né? E eu acho que a gente vai enxergar isso até 2035 no máximo, tá? Tem contrato para entregar energia de fusão nuclear já em 2030, vamos ver se o pessoal consegue. Mas então a gente está beirando viver energia abundante e barata, mas ainda não. Nesse momento atual está tendo uma tensão aí para conseguir atender todo esse consumo, tá? Mas a energia nuclear está despontando fortemente no mundo inteiro. E acho que esse é um ponto de atenção aqui para a gente. Sim, só sobre a fusão nuclear, a inteligência artificial já conseguiu realizar a fusão nuclear, só que o treinamento dela gastou mais do que a energia gerada pelo procedimento. É o que eu ouvi divulgado, eu não tenho uma fonte correta, mas foi divulgado recentemente. Inteligência artificial conseguiu realizar
a fusão nuclear, mas gastou mais energia para o treinamento do que o resultado da fusão. E por isso que vem toda essa ideia de perguntar, porque realmente é um consumo muito alto. Obrigado pela resposta, professor. Nada que tira isso. É o Kevin. Eu não pergunto mais. Donato, boa noite. Muito obrigado pela palestra maravilhosa. Me chamo Kevin, eu trabalho como analista de pesquisa energética, com foco em recursos energéticos distribuídos. E uma coisa que às vezes me vem à mente é que, quando a gente está falando de planejamento energético, de operação de sistemas, seja estruturalmente, né, a nível de governo ou até mesmo dentro de uma empresa, o que me surgiu algumas vezes é a necessidade de você saber explicar muito bem o modelo para poder explicar o resultado que sai dele, né? E alguns receios que eu já vi é a dificuldade, talvez, ou desconhecimento, em explicar como é que o modelo de inteligência artificial, machine learning, seja qual for o recorte, trabalha para chegar num resultado. Na sua visão, assim, qual que seria um caminho ou as possibilidades que a gente tem para poder começar a usar inteligência artificial, machine learning, deep learning, de forma mais abrangente e explicativa aí para os públicos que a gente tem? Boa. Não, olha, a gente, eu diria assim, né? A explicação e tal, eu acho que ela é importante, tá? Mas o que a gente vê muito é a preocupação do pessoal, né? Se faz sentido, tá certo? Se ela vai conseguir responder bem a cenários diferentes, se ela vai ter uma boa sensibilidade quando muda um pouco os parâmetros de entrada, se a resposta não fica maluca, né? Então, normalmente o que a gente tem feito? A gente explica, tenta explicar bem o conceito em si, tá certo? Como é feita a conta e tal, algumas coisas mais conceituais, né? Mas a gente faz muito teste de sensibilidade e apresenta isso para o cliente, no nosso caso aqui, né? Mas para quem está interessado, para mostrar, olha, ela reage bem, tá certo? Então, assim, ela está conseguindo acertar, se isso muda, a resposta faz sentido, né? Então, eu acho que isso é importante. E também é importante, que nem a gente fez com aquele caso ali do validador de dados, né? As pessoas vão tendo muita ideias a hora que você está tentando resolver um problema com o IA, né? Puxa, se eu colocar tal coisa, se eu colocar tal coisa, se eu não fizer desse jeito, fizer de outro, e não existe um algoritmo certo, falar, não, é este e acabou, né? Então, normalmente, assim, não é excluir os algoritmos, é colocar os algoritmos para trabalhar em paralelo e um tomar conta do outro, sabe? Porque aí a gente consegue, se um deles fica maluco, é difícil os três ficarem malucos, né? Então, os quatro ficarem malucos. Então, a gente consegue dar uma certa robustez ali para o algoritmo e se tem algum ficando muito maluco muito frequentemente, é entender o porquê e ir atrás de aprimorá-lo, né? E as análises de sensibilidade mostrando que o pessoal tá conseguindo enxergar a realidade. Para a gente, todos os algoritmos, a gente pode entendê-los como um jeito de enxergar a realidade. É muito bom ver se a lente ali não tá suja e tal. Então é assim que a gente costuma fazer, tá? Análise de sensibilidade e mostrar consistência. Beleza, muito obrigado. Tá, joia? Pessoal, estamos aqui livres para mais perguntas, se alguém tiver. No caso, senão eu vou aproveitar para fazer uma. Fazer mais uma e aí a gente, se ninguém mais tiver, a gente encerra. Também para não tomar mais o tempo de todos e também do próprio Donato. Manda abraço. Vamos lá, vamos para a última aí, então. Então, vamos lá. Donato, você falou um termo, uma parte da sua palestra que fez muito sentido, ficou muito na minha cabeça, foi que a comparação, né, que falava que dados é o novo óleo, mas na verdade seria o novo solo, né, que você comentou, que seria como se fosse a base, né, de tudo. Então, para que tipos de dados ou que áreas específicas, englobando o setor energético como um todo, não tirando, não colocando só a parte de energia elétrica, tá? Que você acharia como promissoras para o nosso cenário brasileiro daqui para frente, né? Com o uso da ciência de dados,
a questão da inteligência artificial. Não sei se eu me fiz bem claro ou não. Se não fiz, eu posso reformular, inclusive. Mas Não, quais seriam as pode. áreas mais promissoras no setor energético como um todo, para que a gente pudesse, seja aplicar, seja fazer, ou seja, dar uma olhada com mais foco nessa questão dos dados e inteligência artificial? Boa. Olha, no setor, assim, se for olhar todos os setores da economia, assim, de forma geral, né? Eu acho que a questão, o agro tem tido muita aplicação, né? Porque qual que é a nossa visão? Todas as operações que são complexas, tá certo? Elas acabam tendo muita perda de valor ao longo do processo, né? Então você pega, por exemplo, o agro, você tem a questão de, meu, como é que está o solo, né? Se você consegue fazer análise do solo praticamente em tempo real por região, né? Você não fica jogando adubo onde não precisa, calcário onde não precisa. Então você joga para cada pedaço de terra, você joga o nutriente necessário para reequilibrar aquele pedaço, né? Isso reduz muito o custo. Eu mostrei ali a questão das pragas, do inseticida, isso serve também para colheita, isso serve para reconhecer doença, então tem muita coisa importante ali no agro. Depois você tem toda a parte da colheita, a parte da logística e a parte da entrega daquilo, né? Então, determinar as melhores rotas para os caminhões, determinar o melhor momento para fazer o transporte, identificar o melhor momento para colher. Então, assim, tem muito valor no agro, a operação é geograficamente dispersa, muitos players, desafios de tudo quanto é tipo de logística, de clima e tal. Então, essas coisas são muito interessantes. A área da saúde, tá? A área da saúde, as aplicações estão vindo com uma velocidade enorme. Tem muito algoritmo que o algoritmo ele enxerga, por exemplo, cada imagem de cada raio-x ou de cada ultrassonografia ou de cada ele enxerga do mesmo jeito, sabe? Ele não tem bom humor, não tem mau humor, não tem pressa, sabe? Ele vai e ele faz isso enquanto uma pessoa consegue ser treinada com 2.000, 3.000 imagens, né? O algoritmo consegue ser treinado com milhões de imagens. Tem casos que ele detecta câncer com 10 anos de antecedência, né? Então muito. E tem muito sinal escondido. Tem muito sinal no nosso sangue que já poderia adiantar de doenças, muito sinal nos nossos reflexos que poderiam adiantar doença, a gente não enxerga a olho nu, tá? Então, os algoritmos podem ajudar muito a detectar esses sinais. Então, para mim, agro e saúde são campos assim muito, muito abrangentes. Mas tem muitos outros, tá? Indo assim para a parte da energia, aí a gente enxerga muita aplicação. De novo, onde tem muita complexidade, né, a gente tem e tem muita abrangência, é muito difícil dos seres humanos conseguirem enxergar. Então, os algoritmos conseguem enxergar. Por exemplo, imagina que você é o operador de um parque eólico, tá certo? O parque eólico tem 100 geradores. Então, você tem as 100 torres lá girando, tá certo? Está acontecendo coisas lá dentro desses geradores, tá certo? Tem um monte de equipamento lá conectado, a pá conectado com o gerador e tal. Pode estar tendo atrito, pode estar tendo alguma fuga ali de algum isolamento ruim, pode estar tendo qualquer coisa. Essas coisas que estão acontecendo lá, de algum jeito, elas estão aparecendo nos sinais de corrente, nos sinais de tensão que estão naquele lugar, nos sinais de vibração. Então, monitorar esses dados em tempo real, né? Você consegue identificar equipamentos, problemas, né, antes deles acontecerem e, ao mesmo tempo, você evita ficar dando manutenção onde não tem problema, que é uma prática normal, né? Então, por exemplo, é uma grande aplicação. Quando você tem que operar as usinas, um monte de usina, tudo espalhada em vários rios, não sei o que, não sei o que lá, prever bem chuva, prever bem o desempenho das máquinas, né? Prever temperatura da água, até isso muda. Então, isso também ajuda demais. Prever consumo e tudo que é previsão climática ajuda muito a evitar catástrofe e, ao mesmo tempo, ajuda muito a prever, né? A otimizar a operação. Você imagina, por exemplo, se você prevê com antecedência uma grande tempestade e você consegue pegar a tua usina hidrelétrica, né? E gerar mais energia com ela antes da tempestade e esvaziar o reservatório, aquela água que vem com a chuva, você vai armazenar, né? Se você não consegue fazer isso, a água que vem com a chuva você vai jogar fora, né? Então, tem muita coisa que dá para fazer na parte de programação da operação, análise climática, previsão de eventos climáticos, e a própria parte da operação. Então, acho que tem bastante coisa interessante para fazer. É tudo que está ligado a clima e que está ligado na
no desempenho dos ativos, né? Entendi, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, a sua palestra, o tempo foi muito, muito legal mesmo.